Meu padrasto me ameaçou de morte, então eu ativei uma ordem de restrição para me proteger. Olá, pessoal. Eu tenho 24 anos e sou noiva do James. Estou aqui para contar o que aconteceu comigo, algo extremamente sério, e saber a opinião de vocês. Devo renovar minha ordem de restrição contra o padrasto dele? Essa história é longa, cheia de detalhes e traumas. Eu vou tentar resumir o máximo que puder, mas ainda assim vai ser extensa. Se tiverem dúvidas, posso responder nos comentários. Bom, tudo começou em abril, quando eu estava grávida de 6 meses. Eu e o James estávamos morando de favor, pulando de sofá em sofá. Era uma situação difícil. Estávamos tentando guardar dinheiro para, quem sabe, conseguir alugar um lugar pra gente antes do nosso bebê nascer. Foi então que o padrasto dele, Kevin, e a esposa do Kevin, Jennifer, nos convidaram para morar com eles. Parecia uma bênção. Eles disseram que não cobrariam aluguel, só que a gente pagasse nossa própria comida. Aceitamos na hora. Parecia a única chance real de termos alguma estabilidade antes da chegada do nosso filho. Fizemos a viagem de 2 horas até a casa deles. Lá moravam Kevin, Jennifer, a filha dela de um casamento anterior, Chloe, de 17 anos, e o meio-irmão do James, Travis. A casa tinha 3 quartos, então logo perguntei qual seria o nosso. A resposta? Que o nosso quarto era, na verdade, a varanda da casa, fechada com tela de proteção. Eu estava grávida de 6 meses e iriam me colocar para dormir num colchão no chão de uma varanda, no calor de 32 graus do sul dos Estados Unidos, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada. E o pior, havia um quarto vazio na casa. O quarto do Travis, que ele não usava, porque preferia dormir no sofá da sala. Mesmo assim, não nos deixaram ficar naquele quarto, caso ele mudasse de ideia. Nunca mudou. Detalhe importante, o Travis tem deficiência intelectual. Isso vai ser relevante mais adiante. A convivência foi se tornando um inferno. 2 meses depois, além do calor insuportável, Jennifer começou a fazer comentários maldosos sobre meu peso e meus hábitos alimentares, sempre direcionados à filha dela. Dizia que eu estava comendo demais, que estava gorda, e isso tudo na frente da Chloe. A Chloe, por sua vez, trazia caras da faculdade para dormir lá. Gente que eu nunca tinha visto. E os pais dela, o Kevin e a Jennifer, deixavam tudo rolar, além de fornecer bebida e maconha para os convidados. Eu não conseguia dormir por causa da gritaria, da música alta, da bagunça. A situação ficou insustentável. Um dia eu explodi. Disse que estava cansada, exausta, que aquilo era desumano. Que não dava mais para continuar daquele jeito. Qual foi a solução deles? Me expulsaram de casa. Me colocaram para fora com 8 meses de gravidez, no auge do verão, enquanto James permaneceu lá. Fiquei sem teto. Acabei indo parar num abrigo. James continuou trabalhando e guardando dinheiro enquanto ainda morava com eles, mas ele também começou a sofrer. O padrasto dele ficava dizendo que nosso filho não era dele, que eu era abusiva, que ele devia me abandonar. Era uma lavagem cerebral constante. Até que uma noite, James me ligou chorando. Disse que não aguentava mais. Eu e meu avô fomos buscá-lo no meio da madrugada, e ele veio morar comigo no abrigo temporariamente. Foi aí que o inferno começou de verdade. O Kevin surtou. Ele começou a nos mandar mensagens ameaçadoras. Usava o Text Now, depois passou a enviar coisas para minha família. Ligou pro emprego novo do James tentando fazer ele ser demitido. Depois entrou em contato com o DSS, Departamento de Serviços Sociais, dizendo que eu era incapaz de cuidar do meu filho e que o bebê devia ser retirado de mim, isso antes mesmo da criança nascer. O ponto mais grave veio depois, ele ameaçou matar o meu bebê. E, sim, ele tem armas. O Kevin é veterano de guerra e sabe usar muito bem o que tem guardado. Fiquei apavorada. Comecei a juntar todas as provas possíveis, prints de mensagens, posts agressivos no Facebook, registros de chamadas. Entrei com um pedido de ordem de restrição. Na audiência, ele tentou usar o Travis como testemunha, dizendo que eu batia no James, que era abusiva, que eles estavam tentando salvá-lo de mim. A juíza, desconfiada, mandou avaliar o Travis ali mesmo.
Ele não sabia o próprio nome completo, nem onde morava, nem o estado em que estávamos, nem o motivo de estar no tribunal. Mas quando perguntaram o que ele queria dizer, ele respondeu: "O papai me mandou dizer que ela bate no James." Foi exatamente isso. A juíza percebeu na hora que o Kevin tinha manipulado o próprio filho com deficiência para tentar mentir no tribunal. Depois disso, apresentei meus prints. Os posts dele no Facebook eram tão grotescos, violentos, que a juíza obrigou ele a ler cada palavra em voz alta no tribunal. Ele ficou completamente sem reação. A audiência terminou ali. No mesmo dia, a juíza me deu a ordem de restrição. As armas do Kevin foram apreendidas, e ele ficou furioso. Continuou postando merdas nas redes sociais, disfarçando um pouco a violência, mas o ódio ainda estava claro. Agora, a medida protetiva vai vencer em 5 meses. Ele não entrou em contato comigo diretamente, mas continua deixando claro que me odeia. E aí, vocês acham que devo renovar? Atualização então, a ordem de restrição tá para vencer em algumas semanas e eu tava decidida a renovar, né? Mas nos últimos dias eu percebi que o Kevin tá começando a apertar de novo. Ele parou de postar aquelas coisas explícitas no Facebook por um tempo, mas voltou a postar indiretas. Tipo umas mensagens dizendo que algumas pessoas acham que ganharam, mas o tempo mostra quem é quem, e umas fotos de armas com legenda tipo pronto pra tudo. Sim, esse tipo de coisa. E antes que alguém diga que pode não ser pra mim, eu conheço ele, sei o jeito dele e sei que é assim. Pra piorar, ontem meu noivo, James, me contou que o Kevin apareceu de surpresa no trabalho dele. Disse que só queria conversar como homem, mas ficou perguntando onde a gente tá morando agora. O James desconversou, graças a Deus. Mas agora eu tô surtando, porque isso claramente é uma forma de tentar me intimidar sem quebrar a ordem de restrição diretamente. E aí vem a cereja do bolo. A mãe do James, a Jennifer, mandou mensagem para minha sogra, mãe biológica dele, dizendo que não era justo o que eu fiz com o Kevin, e que era só uma explosão emocional de família. Gente, o cara ameaçou meu bebê. Ele queria me deixar na rua grávida. E ela tá tentando minimizar tudo como se fosse uma briguinha de Natal. Sério, eu tô cansada. E com medo. Eu sei que a ordem de restrição vence em breve, e vou começar o processo de renovação amanhã mesmo. Não vou dar chance nenhuma para ele se aproximar de mim ou do meu filho. Já falei com meu avô e ele disse que me ajuda com tudo de novo, inclusive com advogado se for necessário. Eu só queria viver minha gravidez em paz, cuidar do meu filho, e ter uma família saudável. Mas parece que sempre tem alguém tentando sabotar isso. Vou atualizando aqui quando tiver novidades. Obrigada por todo o apoio da última vez, vocês me ajudaram muito a não duvidar de mim mesma. Se alguém souber como acelerar o processo de renovação ou já passou por isso, tô aceitando qualquer dica. PS, ainda tenho todos os prints e provas organizados, se esse cara tentar mais alguma coisa, eu tô preparada. Atualização. Oi, pessoal, voltei com uma última atualização e dessa vez, juro que é a última. Porque depois de tudo o que aconteceu, acho que finalmente estou em paz. Como eu disse antes, comecei o processo de renovação da ordem de restrição. Mas eu não esperava que as coisas iam escalar tanto, tão rápido. Vou contar tudo. Então, alguns dias depois que entrei com o pedido, o Kevin ficou sabendo. Não faço ideia como, talvez por alguém da família dele, talvez por stalkear meus passos online, vai saber. Mas enfim, ele surtou. Começou a postar ainda mais indiretas, agora marcando familiares meus, tipo meus tios, até minha irmã mais velha. Escrevia coisas tipo a quem protege cobra, acaba mordido, e uns memes horríveis sobre mulheres que se fazem de vítimas. Eu tirei print de tudo, claro. Aí vem a parte mais louca. Um dia, a Jennifer, a esposa dele, mãe do James, apareceu na frente da creche onde meu filho fica, simplesmente esperando na calçada. Eu quase infartei quando vi. Ela disse que só queria ver o netinho, mas eu sei muito bem que era mais do que isso. Era provocação. Era intimidação. Liguei imediatamente para a polícia, e por sorte, uma viatura já estava perto. Eles vieram, conversaram com ela, e eu mostrei a ordem de restrição. Como ela mesma não era citada na ordem, não puderam prendê-la, mas anotaram tudo e me orientaram a pedir uma extensão incluindo ela também.
Eu tava à beira de um colapso, gente. A gota d'água foi quando Kevin tentou fazer uma denúncia anônima pro Departamento de Serviços de Proteção à Criança dizendo que eu estava usando drogas em casa. Inventou que o bebê chorava o tempo todo, que eu gritava com ele, e outras barbaridades. Ele usou o próprio Travis, o filho com deficiência, como testemunha de novo. Só que o que ele não contava, é que agora eu tô muito mais forte. Eu já esperava que ele faria isso de novo. Já tinha câmeras instaladas em casa, prints de tudo, laudo do pediatra, registros do bebê super saudável, acompanhamento psicológico, pra mim, e até cartas de recomendação da assistente social do abrigo onde fiquei antes. Quando a equipe do DSS veio, ficaram surpresos com o quanto eu estava preparada. Mas o melhor ainda estava por vir. Durante a nova audiência da ordem de restrição, eu levei tudo isso. Absolutamente tudo. E mais, minha advogada conseguiu convocar uma vizinha do Kevin que presenciou ele gritando que ia acabar com a vida daquela vadia assim, sobre mim, durante uma discussão no quintal. E aí, o golpe final, o juiz mandou solicitar os registros de chamadas e mensagens do Kevin com o Travis. Quando os advogados analisaram, encontraram provas claras de que ele estava manipulando o próprio filho para inventar histórias sobre mim. O juiz ficou revoltado. Resultado? A ordem de restrição foi renovada por 5 anos. A Jennifer foi incluída no processo, e agora também tem ordem contra ela. O Kevin foi denunciado formalmente por perjúrio, assédio e tentativa de manipulação de testemunha vulnerável. Ele perdeu as armas definitivamente. E o DSS declarou meu lar completamente seguro, e arquivou a denúncia falsa com o registro de que ele tentou usar o sistema para se vingar. E eu? Terminei com o James. Sim. Eu percebi que mesmo com tudo que ele passou, ele nunca me protegeu de verdade. Nunca se posicionou. Sempre deixou o padrasto vir com tudo, enquanto eu segurava as pontas sozinha. E eu cansei. Eu sou mãe agora. Eu preciso ser forte, mas também preciso de alguém que fique do meu lado. Hoje tô morando em um lugar seguro, com meu filho. Tenho apoio do meu avô, amigos, terapia em dia, e comecei até a estudar de novo. Pela primeira vez desde que tudo começou, me sinto livre. Não deixem ninguém dizer que você tá exagerando. Ou que é só jeito de falar. Ou que a família é assim mesmo. Violência emocional e psicológica mata aos poucos. E você merece viver. Obrigada a todo mundo que me apoiou desde a primeira parte. Vocês me deram força para continuar quando eu queria desistir. Mesmo sem conhecer vocês pessoalmente, vocês fizeram mais por mim do que muita gente da família. Eu venci.